sabe? Isso. Então, a aula de hoje vai ser a última aula de função quadrática, que é o estudo de sinal da função quadrática e resolver inequação do segundo grau. Não é difícil, é a parte que eu acho que é mais tranquilinha, mas enfim, mas vamos fazer aqui. Deixa eu partilhar minha tela com vocês. Espera aí. Aqui. Pronto. Vocês estão vendo bem o meu OneNote? Deixa eu diminuir aqui. Sim. Ok. Deixa eu botar isso aqui no cantinho, puxar isso aqui para o lado. Epa, cliquei no outro treco. A aula passada. Então, vamos lá. Estudo do sinal da função quadrática. Esse texto é o que está no material que está lá na plataforma. E aí eu trouxe para cá para a gente ir resolvendo, tá bom? Deixa eu pegar minha canetinha. Então, para realizar o estudo de sinal da função quadrática, basta só duas coisas. É bem tranquilo. A gente só precisa saber a concavidade, se é para cima ou para baixo, e as raízes. Ou seja, a gente tem que olhar o sinal do A, se ela vai ser para cima ou para baixo, e ver quais são as raízes, ou seja, usar Bhaskara, né? Então, é isso que a gente vai fazer. E aí, conforme for, a gente vai colocar o sinal, por exemplo. Nesse caso aqui, né? Eu tenho uma parábola que está cruzando o eixo X em dois lugares. O sinal, a gente vai sempre colocar tudo... A parábola está em vermelho, né? Esse trecho da parábola está para cima do eixo X. Quem vai determinar o sinal é se está para cima ou para baixo do eixo X. Então, aqui é positivo. Esse pedaço da parábola está para baixo, então aqui vai ser negativo. Esse pedaço da parábola está para cima, vai ser positivo. Ok? Se eu tivesse... deixa eu ver aqui, essa parábola aqui só com uma raizinha só, cruzando em um pontinho só e para baixo. Como é que ia ficar o sinal? Não tenho nada para cima, então tudo que está aqui ficaria... Oh, perdão, é negativo, negativo, negativo. Paga. Ih, pronto, apaguei demais, peraí. Pronto. Tudo aqui embaixo ia ficar negativo. Então, aqui ia ficar menos, menos e menos. Aonde tem as raízes, é zero, né? Porque aqui, nesse lugar aqui das raízes, eu tenho o valor de x e o y aqui é sempre zero. E o resto seria negativo. Então, vamos experimentar nessa daqui, hein? Ó, a gente só precisa concavidade e fazer a Bhaskara para achar as raízes. Então, a gente tem que ter o A, o B e o C, né? De sempre, né? Tudo aqui está facinho, porque ainda por cima está bem na ordem, né? Então, o A vai ser 1, que é o que acompanha o x ao quadrado. O B é menos 2, o C é menos 3. Então, o A é 1. Se é 1, é positivo. Então, essa concavidade é para cima, né? Positivo. E aí, para eu achar as raízes, vou fazer fórmula de Bhaskara. Para fazer o Bhaskara, deixa eu fazer primeiro o delta separadinho, para ficar mais fácil. O delta é B2 menos 4AC. Então, aqui vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui vai dar 4 positivo, menos com menos aqui vai ficar mais, 3 vezes 4, 12, então vai dar 16. Está chegando uma pessoa. Então, o nosso delta é 16. Então, as raízes vão ser x igual, lembrando da fórmula de Bhaskara, né? É menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Substituindo, vai ficar menos menos 2. Então, vai ficar... Vou botar aqui, menos menos 2. Mais ou menos a raiz de 16 sobre 2 vezes 1, que é o a. Isso aqui vai dar 2 positivo, mais ou menos 4 sobre 2. Então, eu vou ter duas raízes.
né? O delta é positivo, eu vou ter duas raízes. x1 vai ser 2 mais 4 sobre 2, 6 sobre 2, 3. A segunda raiz, x2, vai ser 2 menos... Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. 2 menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, eu tenho duas raízes e tenho uma parábola para cima. Vou fazer um esboço aqui. Aqui tem um mais bonitinho aqui escondido, mas eu vou fazer um esboço aqui. Então, ó, parábola para cima. As duas raízes que eu tenho são menos 1 e 3. Então, a parábola está cortando o eixo x no menos 1 e no 3. Agora, vamos colocar os sinais. Ó. Antes do menos 1, parábola para cima. Entre o menos 1 e o 3, tá aqui abaixo do eixo x, negativo. Depois do 3, positivo. Ok? Dúvida aí, gente? Deixa eu só apagar esse quadrado aqui. Ó, é esse o esboçozinho ali, eu fiz ali, mas é esse aqui. Ele coloca, geralmente, os livros eles botam tudo alinhado, o mais e o menos aqui, né? Mas eu gosto de botar assim, que é para a gente perceber que é na parte de baixo aqui, nesse pedaço, é que ela está negativa, tá bom? Só que o que a gente fez aqui é o que a gente chama de estudo de sinal gráfico, né? Aqui é só a parte gráfica. Como é que a gente vai fazer para fazer isso algebricamente? Ou seja, com letrinhas, né? Então, deixa eu... Não, vou ter que descer isso aqui. Desce bastante. Então, em letrinhas, vai ficar o seguinte. Ou então eu posso fazer para o lado também, talvez fosse melhor. Fazer aqui para o lado, que a gente tem o... Pronto. Ele está dizendo o quê? Que o que é o estudo do sinal? No estudo do sinal, não vou digitar, não, eu vou fazer de canetinha, que é mais fácil fazer escrevendo. A gente está estudando o sinal do Y. A gente está estudando quando o Y é maior que zero, quando ele é igual a zero e quando ele é menor que zero. Porque o Y é que é a função, é o f de x, né? É o resultado. E é o resultado que interessa quando você está estudando uma função, né? Você quer saber, dando um tal x, qual é o resultado, qual é o y. Então, quando é que esse y é positivo? Quando ele é negativo? Quando ele é zero? Então, se você está estudando uma função, sei lá, de finanças, né? Você quer saber o lucro de alguma coisa, quando é que vai ser positivo? Você está querendo ver quando esse y é positivo, né? Quando é que eu não tenho, pelo menos não tenho prejuízo nenhum, tá, né? Aí eu vou achar aqui no zero. E quando é que tem prejuízo? Quando está aqui no negativo. Então, agora, o que isso quer dizer com esse desenho do gráfico aqui? Ó? Y maior que zero é aonde eu tenho esses maisinhos aqui. Tá? Nesses lugares, o y é maior que zero. E isso acontece se o x estiver aonde? Ó, aqui o x está do menos 1 e qualquer número antes do menos 1. Nesse outro maisinho, o x está maior do que 3, de 3 e qualquer número maior que 3. Então, a gente vai representar isso escrevendo x menor que menos 1 ou... Peraí, deixa eu chegar mais para o lado um pouquinho, está apertado aqui para escrever. Ou x maior que 3. Quando é que ele é zero? Quando está na raiz. Quando está na raiz, o y é zero, né? Para cima ele é positivo, para baixo ele é negativo. Aqui no eixo x ele é zero. Então, aqui é se o x for igualzinho à raiz. Ou x igual a 3. E quando é que é negativo? Neste intervalo do meio aqui. Vai ser negativo quando x estiver entre o menos 1 e o 3. Então, aqui se... Agora, esse entre menos 1 e 3,
eu não vou escrever assim, ó, separado, como está aqui, ó, -1 ou... Como é uma coisa contínua, esse intervalo aqui do meio... Peraí, deixa eu desfazer aqui. Como ele é contínuo, diferente do outro, que tem um pedaço, aí aqui não, e aí tem o outro pedaço, né? Essa parte em vermelhinho, ela seria um intervalo descontínuo. Ele é contínuo para cá, mas aí tem um vale aqui e depois ele continua aqui. Esse verdinho aqui do negativo, ele é toda uma coisa só. Quando é assim, a gente escreve dessa forma aqui que eu vou botar, ó, -1, x3. Ou seja, o x está entre o -1 e o 3, tá vendo? É como se eu escrevesse o x aqui. E aqui, esse número que está à direita é sempre maior do que está à esquerda. Então, eu tenho que usar este sinal, né? Porque se por acaso eu apagasse esse x daqui, isso aqui não estaria errado. Ó. -1 é menor do que 3. Ok, correto. Então, eu tenho que usar o sinal virado para lá, tá vendo? Eu não posso escrever isso aqui, ó, assim, tá vendo? Não pode escrever assim, não. Também não se usa o que a gente chama de sinal vesgo, tá? O sinal, os dois virados para cá, para dentro. Opa, aqui seria o 3, né? Isso aqui não se usa. E também não se usa esse troço aqui que eu vou escrever aqui, ó. Sinal vesgo para fora. Isso também não existe, tá, gente? Em matemática. Não existe isso. Então, a gente vai usar sempre os sinais virados para lá, com a abertura virada para a direita, ok? Então, isso aqui, do lado, o desenho é o estudo gráfico, e esse aqui, do outro lado, é o estudo algébrico. Geralmente a gente faz o estudo gráfico primeiro porque ele é muito mais fácil e visualmente já vai nos dar o outro, tá? Deixa eu apagar isso. Deixa eu fazer o próximo. Botei ele para o lado, né? Ok, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dúvida aí? Vou botar esse aqui bem mais lá para baixo. Deixei um pouquinho de espaço, devia ter deixado mais. Então, vamos ver. Nesse outro aqui, ó. O que a gente precisa? Concavidade e raízes. Então, concavidade, eu preciso do A, B e C. Então, vamos ver quem vai ser o A, quem vai ser o B, quem vai ser o C. Também está arrumadinho, né? Só que essa é incompleta, só tenho dois termos aqui. O A vai ser -1, o B é 4, e o C, que é o termo independente, não tem. Se não tem, é 0. Vamos fazer o delta. Então, B2 menos 4AC. 4 ao quadrado menos 4AC, que é 0. 0 vezes qualquer coisa, 0 vai isso aqui tudo embora. Então, meu delta, por acaso, vai dar o mesmo do exercício de cima. Vai dar 16. Vamos substituir na fórmula de Bhaskara. Menos B, então vai ficar menos 4, mais ou menos raiz de delta, então raiz de 16, sobre 2A. Então, isso aqui vai ficar menos 4, mais ou menos 4, sobre menos 2. Duas raízes, deixa eu fazer aqui embaixo. x1, menos 4, mais 4, sobre menos 2. 0 sobre menos 2. 0 dividido para qualquer coisa também é 0. Segunda raiz, menos 4, sobre menos 2. Então, vai dar menos 8 sobre menos 2. Sinais iguais na divisão é igual sinais iguais na multiplicação. Dá positivo. Então, esse aqui vai dar 4 positivo. Então, a gente tem duas raízes. Aí a concavidade, hein? Eu fui fazendo direto, botei o A, mas não botei a concavidade. Essa aqui, esse A é negativo. Negativo, concavidade para baixo. Ok? Então, a gente vai ter uma parábola para baixo que corta em 2 pontos. Deixa eu fazer um esboço aqui.
Depois a gente confere com o que está escondidinho ali. Então, ó, tem aqui o eixo X. Essa reta que a gente faz aqui é o eixo X, tá? Só preciso dele para fazer o estudo de sinal. A parábola para baixo, porque o A é negativo. Essa parábola corta em 0. Ah, coloca sempre na ordem crescente aqui as raízes, tá, gente? 0, então, vai vir antes do 4. E os sinais? Antes do 0 vai ser menos, porque esse pedaço da parábola está para baixo. Entre o 0 e o 4 vai ser mais, positivo. Depois do 4, essa função vai ficar negativa de novo. Ok? Vamos ver se o meu esbocinho está certinho. Ó, certinho aqui, ok? Deixa eu apagar o meu para ficar com mais espaço. Kaique chegando. Gente, não deixa de botar o nome e a turma no chat, tá? Deixa eu só marcar isso aqui. Não. Pronto. Então, já está aqui o estudo gráfico, né? E o estudo algébrico, como é que vai ficar? Deixa eu só separar aqui a de cima da de baixo para não fazer confusão. Então, vamos ver. A gente precisa sempre de y maior que 0. Ih, que 0 horrível esse, nossa. Maior que 0, y igual a 0 e y menor que 0. Se... Aí a gente tem que ver o x, né? Y é maior que 0, onde tem o meu sinal de mais no esboço. Neste intervalo, a função é positiva. Ó, ela está para cima, né? Para cima eu tenho y positivo, para baixo eu tenho y negativo. Então, neste intervalo que o x está variando de 0 a 4, ela é positiva. Então, o meu x está entre 0 e 4. Lembra, espaço contínuo, igual essa daqui, né? Então, é só botar o 0, o x, o 4, e o sinal vai ficar sempre com a abertura para a direita, né? Porque o 0 é menor que 4. Então, ela é positiva, y é maior que 0, se o x estiver entre 0 e 4, ok? Quando é que é igual a 0? Esse é sempre o mais fácil de todos. É quando o x é igual às duas raízes. Então, ou o x é 0, ou se ele for 4. Quando é que ele é negativa? Aí que nesses dois intervalos disjuntos. Ou se o x for menor que 0, né? Daqui para lá ele vai ficar negativo, cada vez menor. Ou se o x for maior que 4, né? Então, como é que eu vou escrever isso usando o símbolo de matemática? X menor que 0 ou x maior que 4. Ok? Então, esse aqui é o estudo algébrico. Deixa eu diminuir um pouquinho para ver se vocês... Não, olha, aqui não precisa, né? No Zoom o chat é aqui. Espera aí, teve 4 pessoas escrevendo no chat. Guilherme perguntando se a gente vai usar o GeoGebra hoje. Não, hoje não. Beatriz perguntou por que ficou menos, mais, menos. Nessa daqui, ó, seguinte, Beatriz, essa parábola aqui, antes do 0, a gente... Quem é que diz esse sinal, tá? Como é que a gente classifica isso? Deixa eu pegar uma outra abinha aqui. Essa ideia do estudo de sinal, ela é a mesma para qualquer função, tá? Não é só a função quadrática, não. É que na quadrática, a gente, na verdade, vai ter sempre poucas variações. Mas se eu tiver o eixo x aqui, se eu tiver o eixo y aqui, e eu tiver uma função que está aqui, ó, ela vem assim, no platô, aí aconteceu alguma coisa, caiu muito, aí subiu, ficou aqui baixinho, caiu de novo,
aí subiu, aí desceu, aí subiu e aqui estabilizou, tá? É um gráfico de uma função doidona aqui. Como é que a gente faria o estudo de sinal desta função aqui? Eu tenho que colocar mais aonde o meu gráfico em vermelho está acima do eixo X. Por quê? Porque acima do eixo X eu estou vendo o sinal do Y, e acima do eixo X o Y é positivo. Então, aqui, ó, aqui ela seria positiva. Todo esse pedaço aqui ela é positiva. Aqui ela é zero, porque é raiz. Aí vem para baixo do eixo X. Então, aqui ela é negativa. Aí aqui ela vai subindo, subindo, subindo. Opa, cruzou aqui. É como se o eixo X fosse a linha do mar, né? Aqui ela mergulhou, aqui ela está na superfície, aqui ela subiu para fora do mar. Então, aqui ela é positiva. Aqui é zero de novo. Aí desceu, negativo. Aí subiu de novo, zero. Aí aqui ela é só positiva. Ficou melhor, Beatriz? No caso daquela lá, ó, a gente tem o eixo X e tem aquela parábola que estava assim, né, para baixo. É uma parábola para baixo porque o A era menos 1. E o A menos 1 é um A negativo. Se ele é negativo, a parábola é para baixo. Então, a parábola estava para baixo. A gente achou as duas raízes. Uma era 0 e a outra 4. Mas não importam os números. Ah, tá, entendeu, né? Então, significa que essa parte aqui, então, está para baixo é menos, essa é mais, e essa aqui voltou a ficar para baixo é menos. Ok? E essa ideia é para qualquer função, porque isso é a variação do y. O y para cima é positivo e para baixo ele é negativo. Deixa eu voltar lá na nossa página. Ó, próximo exercício aqui, deixa eu botar o chat aqui do ladinho. E onde é que eu botei a questão, gente? Eu baixei ela tanto, achei. Deixa eu botar ela mais para cima aqui. Não, opa! Só subir. E esse aqui de baixo, aqui já é a parte de inequação. Pronto, acho que aqui dá espaço. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, achar A, B e C e ver a concavidade, né? Então, vamos ver. A. Bota aí no chat. Quem é o A, o B e o C? Agora botei o chat aqui do meu lado, consigo ver. Olha lá, gente. Quem é o A, o B e o C? João Pedro chegando. O A é 1, o B é menos 4, o C é 5. Isso. O A é 1 positivo, B é negativo, menos 4, C é 5. Vamos calcular o D. Ah, não. Primeiro, logo, essa parábola vai ser para cima, com cavidade para cima ou com cavidade para baixo? O A que manda. Para cima. Isso. O A é positivo, então ela é para cima. Ok. Vou fazer aqui o delta para poder achar as raízes. B2, então menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, isso aqui vai dar 16 menos 20. Opa! Isso aqui vai dar 4 negativo. Se o delta é negativo, não tem raiz real, né? Quando eu venho para a fórmula completa de Bhaskara, eu vou ficar x é igual a menos b, ou seja, menos 4, perdão. Mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2a. Isso aqui vai dar 4 positivo, mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2. Não tem raiz real. Ué, acabou o problema, não preciso fazer nada? Não, tem que continuar. Ele só não tem raiz. Raiz real. Ele até tem raiz, mas é imaginária. Vocês vão ver isso, acho que ano que vem. Real. Não tem raiz real, significa que ele não cruza o eixo X. Eu vou ter uma parábola para cima, só que ela não cruza, porque quando cruza é raiz. Se não cruza e ela é para cima, ela vai ser para cima flutuante.
sem cruzar o eixo X. E o que vai acontecer com o sinal? Para cima não é Y positivo, então ela vai ser toda positiva. Em nenhum lugar ela vai ser zero, nem negativa, ok? Vamos ver se esse meu esboço está bonitinho, batendo aqui. Ó, vai ficar assim mesmo, ok? Ele só botou um maisão. Significa apenas que é tudo positivo. E como é que a gente escreve isso algebricamente? Né? A gente teria que botar, não é? O y menor que zero, y igual a zero, y maior que zero. Se x, lá. Y menor que zero, não tem nenhum. Não tem nenhum x em que isso aconteça. Adeus. Y igual a zero, também não tem nenhum. Y maior que zero para todo x. Para todo... Opa, peraí, deixa eu só escrever mais bonitinho. Para todo x real, para todo x pertencente a R. Uma outra maneira de escrever esse para todo, vocês vão ver, o símbolo de matemática que é um A de cabeça para baixo. Então, isso aqui significa para todo, tá, gente? Para todo x pertencente a R. Então, para qualquer x, ele vai ser, essa função vai ser positiva. Então, aqui o estudo gráfico, aqui o estudo algébrico. Ok? Fizemos aí agora uma de cada, né? Basicamente. E isso aqui é a mesma coisa. Para resolver uma equação de segundo grau, a gente vai basicamente fazer o estudo do sinal. Tá? Na função de primeiro grau, você pode resolver fazendo o estudo de sinal ou não. Porque como... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, se não tivesse esse x ao quadrado, né? Fosse só menos 6x mais 5, e eu quero que isso seja menor que zero. Ah, eu posso apenas passar os números todos para lá, né? Eu vou ficar com menos 6x menor do que menos 5. Vou ter que multiplicar por menos 1. Cuidado que quando multiplica por menos 1, troca os sinais todos, então isso vai ficar positivo. Esse sinal do meio vira, porque troca todos os sinais mesmo. Então, o x tem que ser um número maior que 5/6. Se eu fizer isso usando a reta, né? Isso aqui seria uma reta para baixo, né? Porque o meu A é negativo. É uma reta para baixo que cruza os 5/6, que é a raiz. Onde ele é negativo? Para cá, né? Então, aqui seria positivo quando a reta está acima do eixo X, negativo quando ela está abaixo. E o X, ele é o que nesse intervalo aqui? Maior que os 5/6, né? Porque são números que estão à direita dos 5/6. Então, é esse resultado aqui. Mas veja, não precisaria fazer esse gráficozinho, fazer o estudo de sinal. Você só passando x para lá e para cá, você já acha o resultado que você quer, a desigualdade que você quer. Na de segundo grau, não dá para fazer isso, porque você tem duas raízes. Então, você tem que fazer o desenho e fazer o estudo de sinal, tá? Na de primeiro grau, não precisa para resolver uma inequação de primeiro grau. Na de segundo grau, a gente vai fazer o estudo de sinal. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Então, vamos lá. Tem que saber quem é A, B e C. Epa, estou fazendo de vermelhinho, que fica melhor. A, B, C. Ah, essa aí tá bem básica, né, gente? Ó, A é 1, B é menos 6, C é 5. E aí a gente vai achar o delta. Essa até dá para fazer pelo some produto, hein? Quem lembra ainda do some produto, essa dá para fazer. Mas eu vou fazer pelo delta aqui. B2, então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4AC. Então, aqui vai dar 36 menos 20. Nossa, é só botar o exercício que dá 16 o delta. 16 de novo. Então, aqui vai ficar x é igual a menos b, menos 6,
mais ou menos raiz de 16 sobre 2A. Então, aqui vai ficar 6 positivo mais ou menos 4 sobre 2. Duas raízes. X1, 6 mais 4 sobre 2. Dá 10 sobre 2, que vai dar 5. X2, 6 menos 4 sobre 2, que vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1. Então, temos duas raízes. A parábola é, o A é positivo, ela é para cima, né? Positivo, parábola para cima, corta em dois lugares. Então, vamos fazer o estudo, o desenho básico. Tem aqui o eixo X, parábola para cima, cruzando em dois lugares. Esses dois lugares, na ordem que aparecem, primeiro o 1, depois o 5. Vamos botar... E aí, gente, os sinais vão ficar como? É sempre o mais, mais, ou menos, mais, menos. Ou seja, ela fica positiva, depois negativa, depois volta para positiva. Ou o contrário, ela começa negativa e fica positiva e depois fica negativa, tá? Ela sempre alternando os sinais aqui, quando acontece isso. O que vocês acham? Vai começar positivo ou negativo? Que sinal que eu boto aqui, gente? Olha lá, pessoal, acorda aí, vamos. Aí, ó, antes do 1, esse pedacinho vermelho da curva, da parábola, é positivo ou negativo? Tá para cima ou para baixo do eixo X? Só para cima. Então, é positivo. Isso aí, gente. Agora, entre... Então, lembra, ó, um é positivo, o outro vai ser negativo, porque agora ela mergulhou, tá para baixo. E aí, depois do 5 vai ser... Positivo. Positivo de novo. Bom, aí aqui, ao invés da gente fazer y maior que zero, y menor que zero, a gente, como isso é uma inequação, ele já diz o que ele quer aqui. Ele quer que isso seja menor ou igual a zero. Então, agora a gente vai olhar aqui, ó, menor do que zero é entre esses dois. Igual a zero é na própria raiz. Antes, deixa eu só apagar esse, para a gente ver como é que é o bonitinho aqui que estava já pronto. Então, aqui. Então, quais são as soluções que a gente tem? É o intervalo entre o 1 e o 5. Deixa eu botar ele para cá. Já que é menor ou igual a zero, é esse intervalo aqui, mais o próprio 1 e o próprio 5. Então, a solução disso... Escondi a caneta preta, peraí. Solução dessa inequação vai ser... Ai, meu Deus, eu fui na preta e escrevi de verde. X pertencente aos reais, tal que ele está entre o menos 1 e o 5. Não, menos 1 não, é 1 positivo, né, gente? Perdão. A raiz é 1 positivo. O x está entre 1 e 5, só que ele pode ser igual, pode não, ele quer que seja igual, né? Porque no símbolo aqui da inequação, ele está menor ou igual. Então, aqui eu também vou botar esse igual aqui. E acabou. Só isso, tá? Se eu fosse fazer o estudo de sinal, assim, o algébrico, ia ficar como? Ia ficar y maior que zero, y, igual a zero... e y menor que zero. Aí aqui, maior que zero, era o x antes do 1 e o x depois do 5. Então, x menor do que 1 ou x maior que 5. Quando é que ele é zero? Quando ele é igual a 1 ou igual a 5.
E quando é que ele é negativo? Quando ele está entre o 1 e o 5. As duas respostas que ele quer, no caso menor ou igual, seriam essas aqui, né? Ok. Seriam essas aqui. Ai, peraí. Essas duas aqui. Condensando essas duas coisas numa coisa só, vira isso aqui. Porque eu tenho menor ou igual. Eu botei isso tudo numa resposta só, tá? Porque normalmente é assim que vocês vão ver. Vocês não vão ver dentro da solução escrito 1 menor que x menor que 5 e, ou, né, no caso, x igual a 1 e x igual a 5. Não vai escrever isso. Vai escrever assim, tudo condensado juntinho, numa coisa só. Tá? Esse é o último. Aí daqui, bom, acabamos a matéria de função quadrática. A gente tem os exercícios da lista dessa que está na plataforma. E aí a gente pode fazer alguns aqui para ir revisando tudo que a gente viu. Vamos lá. Ó. Lá em cima está falando de custo mínimo. Aí depois vem um probleminha falando de altura máxima, outro de lucro máximo, receita máxima, estudo de sinal, resolver equação, algo de interpretação de gráfico, uma que dá os pontos e pede a função. Ok. E aí, gente, o que vocês querem? Bom, é melhor a gente fazer a de hoje, que está fresquinho, né? Depois a gente vai pichando para os outros conteúdos. Ó, essa daqui, faça o estudo do sinal da função. Vamos fazer essa daqui. Qual é a primeira coisa que a gente precisa para resolver fazer estudo de sinal? Que a gente viu hoje. Determinar A, B e C, né? Isso. A, B e C. E quem é o A, B e C? O A é -1, B 4, C -3. Perfeito. E se o A é -1, ele é negativo. Se ele é negativo, a parábola é para cima ou para baixo? Para baixo. Perfeito. A parábola vai ser para baixo. Agora, qual é a próxima coisa que tem que fazer? Delta. Isso, para resolver o Bhaskara. Então, vamos ver aqui. B2 menos 4AC. Então, aqui vai dar 16, menos com menos mais, com menos menos, né? Tenho 3 menos aqui, vai ficar subtraindo. 4 vezes 1, 4, 3 vezes 4, 12. 16 menos 12 vai dar 4. Então, meu delta é 4. Isso significa que vai ter duas raízes, né? Delta positivo tem duas raízes. A parábola vai cruzar em dois lugares. Vamos ver aqui que dois lugares são esses. Então, x vai ser menos b, mais ou menos raiz do delta, raiz de 4, sobre 2a. Então, vai ser menos 4 mais ou menos 2, né, que é a raiz de 4, sobre menos 2. Primeira raiz, menos 4 mais 2 sobre menos 2. Menos 4 com mais 2 dá menos 2 negativo sobre menos 2. Menos com menos dá mais. Primeira raiz é 1. Ou melhor, uma das raízes é 1, né? E a outra raiz vai ser menos 4 menos 2 sobre menos 2. Então, vai dar menos 6, sinais iguais soma, e repete sinal, sobre menos 2. Menos com menos, mais. Então, aqui vai dar 3. Então, raízes 1 e 3, ok. Se o delta é positivo, tinha que ter duas raízes. E aí? O que tem que fazer agora? O esboço do gráfico, né?
Era uma parábola para baixo, cruzando em 2 lugares no meu eixo X, que são as 2 raízes que a gente achou ali. Então, ela vai cruzar aqui no 1 e no 3, sempre na ordem crescente. E o sinal, gente? Como é que é o sinal antes do 1? Mais ou menos. Menos. Menos, perfeito. E aí, entre o 1 e o 3? 3 é mais. E depois do 3? Menos. Perfeito. Então, ó, já está feito aqui o estudo gráfico. Agora eu vou fazer o algébrico. Aí eu botei o chat lá em cima, eu não consigo ver. Vocês conseguem... Não, a hora eu mexer no chat não aparece aí na tela para vocês não, né? Vocês estão vendo o chat por cima das contas? Não, né? Só quando alguém digita alguma coisa. Ah, tá. Ok. Então não atrapalha. Deixa eu botar aqui o... É porque quando eu faço a gravação, que eu vou ver a tela, isso não aparece. Eu estou com o chat aqui eu vejo, né? Mas na gravação não aparece para vocês. Por isso que eu imagino que vocês não estejam vendo, não atrapalhe. Então, deixa eu botar aqui. Para fazer o estudo de sinal, a gente precisa... Precisa não, a gente quer saber aonde o y é positivo, maior que zero, aonde ele é zero e aonde ele é menor que zero. E aí a gente tem que ver o x. Maior que zero, nesse meio aqui, entre 1 e 3. Aqui o intervalo é contínuo ou não é contínuo, gente? O que vocês Eu acham? acho que é de contínuo. Isso, contínuo. Tá aqui, né? Ó, consigo ligar de um para o outro sem ter que tirar minha canetinha. Então, é contínuo. Então, eu vou colocar o x entre o 1 e o 3. Contínuo. Vou botar o sinal virado para a direita. Ok. Quando é que é zero? Nas 2 raízes, na igualdade. Então, se o x for 1 ou se o x for 3. Chega para lá. Ou se o x for 3. Quando é que é negativo? Agora eu tenho intervalo descontínuo. Eu tenho aqui antes do menos 1, aí aqui não é, esse aqui não conta, e depois do 3. Então, ó, onde eu pintei de laranja não é uma linha contínua, é um pedaço, para, depois vai para o outro pedaço. Então, descontínuo, vamos ver aqui. O que é isso aqui? Antes de 1 é x menor do que 1. X menor que 1. Descontínuo, então, na hora de escrever, também fica descontínuo, separado, essa parte da outra desigualdade que eu vou escrever. Ou x é o que? Maior que 3. Para cá, esse outro pedaço laranja que eu pintei, são números maiores que 3. Então, x maior que 3. Ok, pronto, acabou. Esse aí é o estudo de sinal. Parte algébrica e a parte gráfica já está ali embaixo. Ok? O outro, que é dessa matéria de hoje, é o exercício seguinte aqui. Resolva a inequação. Então, a gente vai, como ela é de segundo grau, a gente tem que fazer estudo de sinal. Então, gente, não adianta tentar resolver inequação de segundo grau passando para lá e para cá, isso não resolve. Tem que usar Bhaskara e tem que fazer estudo de sinal, tá? E aí, a mesma coisa. Se é estudo de sinal, a gente tem que achar A, B e C e depois fazer o delta para achar Bhaskara. Então, vamos ver. Quem é o A, B e C aí? 1 menos 1 e 2. Isso, 1 menos 1 e 2. Opa, deixa eu parar aqui. 1 menos 1, 2. Vamos fazer o delta. B2
menos 4AC. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 2 vezes 4, 8. 1 menos 8 dá negativo 7. E meu delta é negativo. Isso quer dizer que não tem raiz, mas eu continuo a questão, tá? Se delta é negativo, não existe raiz real. O símbolo do não existe, esse é cortadinho aqui, ó. Não existe raiz real. A parábola, ela é para cima ou para baixo? Ó, meu A é positivo. Para cima. Isso. Ela é para cima, mas não tem raiz. Então, na hora de eu fazer o estudo de sinal, eu vou ficar com uma parábola que vai ficar flutuante para cima. E se ela está para cima, significa que para qualquer valor de x vai ser positivo. Ele está perguntando aqui, ele quer o quê? Que seja menor do que zero. Não tem solução, porque em nenhum lugar ela é menor que zero. Nenhum. Ela é sempre positiva. Então, a solução disso aqui é vazio. Não tem solução. Ok? Olha só, ela não tem solução, não é porque não tem raiz, não, tá? Porque se o que tivesse dizendo aqui fosse assim, ó, maior ou igual a zero, ou só maior que zero, aí seria o quê? Todos os valores de x. Seria o contrário, qualquer valor de x. Aí, se fosse isso aqui, a solução seria... você poderia, se fosse escrever, né, por extenso, você iria escrever para todo x. Todo x, qualquer x. E aí, ao invés de dizer isso, era mais fácil botar só que é todo x real é x pertencente aos reais. Ou apenas R, solução, reais, qualquer um. Tá? Então, se fosse isso aqui, seria todo mundo. Como ele quer o negativo, é o contrário, tem ninguém. Nada serve para essa parábola para ser negativo. Tá? Bom, vamos ver o que tem abaixo desse exercício aqui. Depois desse... Esse aqui de interpretação que é diferentinho, né? Vamos ver aqui. Uma parábola P, representada na figura, é o gráfico de uma função quadrática f. Se y é igual a g de x, uma outra função quadrática... Ah, tá, não é essa, né? Cujas raízes sejam as mesmas de f. E se o vértice do G for simétrico ao vértice P, com relação a x, g de menos 1 vale... Ah, tá. Então, vamos interpretar aqui o que ele está dizendo. Ele está dizendo que é uma função... Essa aqui é a f, tá? Deixa eu botar com uma outra coisa. Isso aqui é a f. O vértice... Onde é que está o vértice dessa f aqui, hein? Vamos lembrar aqui que é o vértice. O vértice é o ponto extremo, né? No caso, nessa parábola F aqui, o vértice dela é o ponto x é 2, y é menos 1. Esse aqui que é o vértice, tá? Ele está dizendo que essa outra parábola tem as mesmas raízes. Quem são as raízes dessa função f? Ó, as raízes são 1 e 3, que é onde cruza o eixo x. Deixa eu botar uma setinha aqui. Raízes. Ele está dizendo que esse gráfico vai ter a mesma raiz. Então, vai ser uma parábola que vai passar aqui. Eu não sei se ela vai passar assim, assim. Vamos ver a próxima informação. Mas ela vai cruzar no 1 e no 3 também, tá? As raízes são as mesmas. Raízes são as mesmas. Mas o vértice é simétrico. O que é o vértice ser simétrico? Ou ele seria para cá para cima, ou seria simétrico aqui para o lado. Ele não vai poder ser simétrico para o lado, porque aí as raízes seriam simétricas também, elas teriam que estar para cá, né? Como ele está dizendo que passa no mesmo lugar,
A única outra simetria que tem seria para cima. Então, se aqui ele desceu 1, o simétrico tem que subir 1. Né? A simetria é quando você tem a mesma distância. Então, deixa eu fazer o meu vértice simétrico aqui, ó. Ele vai passar no 2, só que ele vai subir 1. Esse eu vou chamar de V', vai ser o vértice da G, ou V de G, sei lá. Então, ele vai ser, o X é 2, só que o Y é menos... o Y é 1, perdão. Menos 1 é o do outro, né? Então, aqui é 2 e 1, esse novo vértice. Então, essa nova parábola, ela, pelo jeito, ela faz isso aqui, ó. Ela passa aqui nessas raízes, passa no vértice simétrico e está descendo. Essa aqui é a G. Tá, e ele quer saber quanto é que é a G de menos 1. Tá aqui, ó. Mas como é que eu vou calcular esse ponto? Aí a gente vai ter que... Como é que eu vou calcular esse ponto? Bom, eu tenho o vértice, eu posso usar a fórmula do vértice. A fórmula do vértice é x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é c sobre a. Então, não, perdão. É menos delta sobre 4a, eu estou fazendo confusão com a fórmula da soma, porque esse aqui é igualzinho. Peraí, perdão. Aqui é menos delta sobre 4a. Vou pegar o do x do vértice, que é bem mais simplinho, né? Então, o x do vértice da G, o x é 2. Tendo as raízes... a gente tem 3 pontos, né? A gente tem 3 pontos, a gente tem como calcular. Só que vai ter que montar um sisteminha. Então, aqui vai ficar 2 é igual a menos b sobre 2a. Estou quase achando que o C vai ser menos 3. Acho que ela vai ser simétrica aqui. Porque ó, o C dessa daqui é 3. A da outra provavelmente é menos 3. Mas, como eu não tenho... Aqui, ó, ela provavelmente vai cruzar aqui. Mas vamos fazer a conta toda, tá? Vamos fazer de conta que a gente não sabe isso. Então, eu tenho essa informação aqui. Os outros 2 pontos que eu posso substituir na fórmula são... Ó, a fórmula geral é ax2 mais bx mais c. Eu tenho 3 pontos. Um eu já usei, que é o do vértice. Os outros 2 é o ponto 1, 0 e o ponto 3, 0, que são as raízes. Passa por 1, 0 e 3, 0. Substituindo aqui, x é 1, y é 0. Então, vai ficar 0 igual a vezes 1 mais b vezes 1 mais c. E substituindo esse aqui, 0, aqui vai ficar a vezes 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais c. Tenho 3 equações e 3 letrinhas. Dá para resolver. Deixa eu passar isso aqui para lá e achar o B e substituir o B ali, que aí eu fico com 2 letrinhas só. Deixa eu passar esse 2A para cá. Então, aqui vai ficar 4A é igual a menos B. Então, o B é igual a menos 4A, né? Vou trocar de sinal aqui. Menos 4A é igual a B. Tá. Vou substituir isso aqui naquelas duas lá. E agora, na verdade, a equação de segundo grau já acabou. A gente agora tem que se preocupar em resolver sistema. Então, deixa eu ver se eu consigo descer. Ah, tá, ela desce. Que bom.
Então, aqui, nessas duas equações aqui, vou só botar mais arrumadinho, ó. Vai ficar A mais B mais C, né? Então, A mais B mais C igual a 0. Por outro lado, dessa outra aqui vai dar 9A mais 3B mais C igual a 0 também. O B é 4A, então isso aqui vai ficar A mais, aliás, menos 4A, né? A menos 4A mais C igual a 0. E na de baixo, substituindo, vai ficar 9A mais 3 vezes menos 4A, estou substituindo B, mais C igual a 0. Bom, agora a gente tem duas equações com A e C, já dá para resolver. A menos 4A dá menos 3A, mais C. Aqui vai dar 9A com menos 12A, né? Mais C. Então, menos 3A mais C. E aqui, 9 menos 12 dá menos 3 também, né? Ué, vai chegar na mesma coisa? Então, vou ter que usar ainda essa do Y do vértice aqui. Cheguei na mesma coisa. Na mesma coisa não me resolve nada. 3A mais C igual a 0. Tá, já sei você, então. Então, a gente vai ter que usar essa aqui do delta, ainda outra equação que a gente não usou. Vamos usar aquela lá. E agora eu já sei que o C é igual a menos 3A. Tudo bem. Não. Menos C igual a menos 3A, ou seja, o C é 3A. Vamos ver a do delta ali. Y do vértice. Gente, peraí que eu tô... Deixa eu tirar o chat da minha frente, senão eu não consigo. Gente, eu vou tirar o chat um pouquinho. Se precisar falar, fala, tá? Peraí, deixa eu diminuir ele aqui, que tá me atrapalhando. O Y do vértice é 1 positivo. Então, daqui... Deixa eu botar até em outra cor para não confundir com as outras contas. Y do vértice é 1, é igual a menos delta sobre 4A. O delta vai ser menos B2 menos 4AC sobre 4A. O B, eu sei que ele é menos 4A, então vai ficar menos 4A. Nossa, maldade botar um exercício desse na lista. Esse não foi o que eu botei não, tá? O A não sei quem é. O C eu posso substituir por 3A. Então aqui vai ficar 3A. Por causa dessa equação aqui de baixo, tá? Que a gente tinha acabado de achar. Sobre 4A. Tenho que tomar cuidado com esse menos do lado de fora aqui, porque ele vai trocar o sinal das coisas de dentro. Então, aqui vai ficar 1 igual a menos, aqui vai dar 16A positivo. 3 vezes 4, 12, menos 12A ao quadrado sobre 4A. Meu Deus. Deixa eu botar, vou continuar essa conta. Não, aqui eu consigo abaixar para continuar. Peraí. Não. Vou continuar ela aqui embaixo. Então, aqui é 4A.
Aí, aqui é ao quadrado também, né? Então, aqui vai dar 16 ao quadrado, menos 12 ao quadrado, tá? Então, aqui vai ficar 1 menos 16 menos 12 dá 4 ao quadrado sobre 4A. Então, aqui vai ficar 1 menos 4 ao quadrado sobre 4A. Corto 4 com 4, simplifico o A2 com A. Então, aqui vai ficar 1 é igual a menos A. O A é igual a menos 1. Já achamos o A. Faz sentido, né? Porque ele é para baixo. Perdão, botei 1 é igual a menos A em vez de A igual a menos 1, que é a mesma coisa. Peraí. Não. Ó, a menos A, então menos 1 é igual a A. Se o A é igual a menos 1, realmente o C vai ser o menos 3 mesmo, ele é simétrico. Então, aqui vai ficar 3 vezes menos 1 é o C. Então, aqui vai dar menos 3 é igual ao C. E o B, que está lá em cima, agora é só substituir, vai ficar menos 4 vezes menos 1 é o B, vai dar 4. Bom, então temos a fórmula dessa função aí. Ela vai ser a G, a função G, que eu botei de vermelho, mas eu não vou escrever de vermelho não, fica muito ruim. Vou escrever de verde mesmo. Então, a função G, ela é menos x2, o B deu 4 positivo, né? Deixa eu só conferir aqui, 4 positivo e menos 3. Então, aqui é 4 positivo e aqui é menos 3. O que ele está pedindo? O G de menos 1. Então, eu tenho que substituir o x por menos 1. Então, vai ficar G de menos 1. Substituindo, vai ficar menos 1 ao quadrado. 4 vezes menos 1, menos 3. Então, isso aqui vai dar menos 1 positivo, menos 4, menos 3. Então, isso aqui dá 4 menos 1 dá menos 5 com menos 3 dá menos 8. Ô, professora, ali Oi. no menos 1, aí abre o parênteses, menos 1 ao quadrado. O sinal de fora não troca o de dentro? Troca. Então, só que, veja bem, se eu não tivesse... Deixa eu apagar aqui, ó. Se eu não tivesse esse menos de verde, deixa eu apagar esse. E você só tivesse isso aqui, ela não ia ficar positiva? Ia. Então, aí como eu tenho esse menos de verde, esse menos vai trocar o positivo para negativo. Ah, sim. Entendi. Entendeu? Aham. Aí aqui, então, tudo aí vai dar menos 8. Então, a G de menos 1 deu menos 8. Tudo. Acabou. Deixa eu ver aqui as lá de cima. Antes dessa, ó, esses de máximo. Vamos ver se vocês lembram. Vou pegar essa daqui, ó, que tem a ver com... Essa é uma clássica que aparece sempre. Uma bola lançada no ar, suponha que a sua altura h em metros t segundo após o lançamento é isso daqui, é uma formulinha aqui que é de segundo grau. Calcular a altura máxima atingida pela bola e em que instante ela alcança essa altura. Quando fala de máximo e mínimo, está falando de vértice. Se está falando da altura máxima, é o y do vértice, porque o h é a altura, o h está no lugar do y, né? O x está no lugar do t, de tempo. Então, ele não quer o x do vértice, ele quer o y do vértice. Então, é só achar A, B e C e usar a formulinha do y do vértice. Ó. A, B, C dessa função, vamos ver, vai ficar menos 1, 8 e 10, né?
Menos 1, 8, 10. Uma parábola que é para baixo. Então, um troço que subiu e depois desceu, porque essa parábola aí, o A é negativo, então ela é para baixo. E eu preciso do y do vértice. Formulinha do y do vértice. É menos delta sobre 4A. Então, vai ficar menos... Ah, eu vou fazer o delta separado, né? Para evitar confusão. Aquela outra não dava porque era tudo com letra. Mas esse aqui dá. Então, vai ficar B2, que é 8 ao quadrado, menos 4AC. Então, aqui vai dar 64. E aqui vai ficar positiva essa multiplicação, mais 40. Então, vai dar 104. Positivo. Então, aqui o delta vai ficar menos 104. O y do vértice, né? Então, menos 104 sobre 4A. Então, aqui vai dar menos 104 sobre menos 4. Dividindo 104 por 4. 10 por 4 vai dar 2, sobra 2, 6 vezes 4, 24. Então, vai dar 26 positivo, menos com menos dá mais, então dá 26. Se a altura é 26 metros. Então, essa é a altura máxima. Ok? Deixa eu ver. Antes dessa tem a do custo. Ó, parecida com uma que a gente já fez. Não sei se todo mundo que está aqui estava nessa aula. Então, vamos ver. Sabe-se que o custo C para produzir X peças de um carro é dado por... É uma fórmula, função de segundo grau. Nessas condições, calcule a quantidade de peças a serem produzidas para que o custo seja mínimo. Ó, custo está no lugar do Y, né? Porque a formulinha é y igual a x2 mais bx mais c. Então, o c é o y. Se é custo mínimo, então é o y mínimo, ou seja, y do vértice. Calcule também qual será o valor do custo mínimo. Então, o valor é o x do vértice, é o parzinho dele. Então, isso aqui é o x do vértice. Então, vou fazer o x do vértice primeiro, porque ele é mais rapidinho, né? Mas, de qualquer maneira, a gente precisa o A, B e C dessa função aí, ó. A, B, C. Então, ó, o A é 1. O B é menos 40. E o C é 200. Então, o x do vértice, aí aquelas formulinhas tem que gravar mesmo, ele é menos B sobre 2A. Então, vai ficar menos 40. Ah, eu até tinha deixado aqui, né? Separadinho aqui as fórmulas todas, né? Para ir lembrando, ó, a do x do vértice está aqui, do y do vértice, o vértice, que é formado pelos dois parezinhos, x do vértice e y do vértice, formulinha do delta, estava aqui também, e a fórmula de Bhaskara com o delta, tá? Tá aqui. Então, continuando aqui, então vai ficar menos B sobre 2A. Então, isso aqui vai dar 40 positivo sobre 2, então vai dar 20. Então, quando eu estiver produzindo 20 unidades, eu vou ter o custo mínimo, tá? Esse é o valor que ele estava querendo. E o custo mínimo, que é o y do vértice, é menos delta sobre 4A. Aí tem que calcular o delta separado, né? Peraí. Delta é B2, ou seja, menos 40 B2 menos 4 AC. O A é 1 e o C é 200. Sobre... Ah, não, sobre nada, eu só estou calculando o delta, desculpa. Então, o delta vai dar 4 vezes 4, 16, 2 zerinhos. 4 vezes 2, 8, com 2 zerinhos.
1.600 menos 800 vai dar 800. Então, o nosso delta é 800 positivo. Voltando na fórmula do y do vértice, vai ficar, então, menos 800 sobre 4a, que é 1. 8 dividido por 4 dá 2. Então, aqui vai dar 200, menos 200. Então, o custo mínimo é menos 200. É isso aí, gente. Deixa eu ver se eu errei algum sinal. Não, aqui está positivo. Né? Aqui vai ficar positivo. Quando substituir, fica negativo. Joia. O A é positivo. Tá, é isso. Ok? Dúvida aí nessa, gente? Deu para lembrar? Que essa a gente tinha chegado... Oi! O y do vértice era a quantidade de peças, né? Não. O y é o custo, o x que é a quantidade de peças. Então, aqui ok. tá ok? Então, aqui o 20 seriam... quando eu produzir 20 peças, eu vou ter esse custo mínimo aqui. Mas tem como ter custo negativo? Pois é, isso que eu estou achando estranho, né? Não sei se quem criou. Deixa eu até conferir com o gabarito lá embaixo. 20 peças para um custo mínimo de 1.600. Ué, 1.600. Volta. Se eu colocar 20, que é o x, o par dele não é. O par dele não é. O par dele é essa formulinha aqui. Será que eu errei alguma coisa na fórmula? 16, 2, 4, 8. Uai, positivo. Quando eu boto aqui, negativo. Estranho, né? Só... Não, mas não pode ser. Tem algum erro aí. Mas não sei, porque se você produz 20, você tem essa é uma parábola, né? Deixa eu até fazer uma análise melhor aqui. Uma boa pergunta a sua. Essa parábola ela é para cima. O vértice dela está lá embaixo. Mas o vértice é positivo, 20. Tem alguma coisa errada nessa função aí que colocaram. Se eu tenho uma parábola para cima, a não ser que o delta fosse negativo, o vértice tinha que ser, o x do vértice tinha que ser negativo. Essa parábola tinha que ser para baixo. Eu acho que alguém digitou alguma coisa errada aqui nesse problema. Porque realmente não faz sentido. A gente até acha o valor, mas não faz sentido nenhum. Realmente não faz sentido o custo negativo. E também não faria sentido um X negativo, porque é a quantidade de peças. E, na verdade, forçar a barra aí. Porque para eu ter um custo mínimo, ela teria que estar tipo assim, né? Aí, se eu produzir com 20 peças, eu tenho um custo mínimo aqui. Só que não é o caso. Deixa eu apagar. Mas aí meu delta tinha que ser... O delta tinha que ser negativo. X20. Aqui vai dar negativo, não tem jeito. Não pode ser 1.600 positivo. Impossível. Só se ela fosse para cima. Ou se ele estivesse falando de um outro valor aqui antes de virar negativo. Mas aí o x desse outro valor não seria 20. Então não faria sentido também. A conta dá isso aqui, mas de fato não faz sentido, não. Aqui o gráfico seria isso aqui, ó. Ai, não consigo desenhar. Então, aqui é o ponto do vértice, que é o ponto do x20, e o meu y do vértice menos 200.
É. Vou até refazer depois para ver se eu fiz alguma conta errada, mas eu estou olhando aqui, não estou enxergando, não. B2 menos 4AC. 2 vezes 4, 8, 800. Esse aqui dá positivo. O resultado é positivo. Quando eu boto na fórmula do vértice que tem um menos, que é da própria fórmula, vai ficar negativo. E é isso aqui. É Gabriel, né, que estava falando? Sou eu. Isso, Gabriel. Eu vou conferir, mas olha, o resultado numérico para esse valor é isso aqui. Para mim também não está parecendo fazer sentido, não. Acho que, tipo, sabe, aquela coisa de que alguém forçou a barra e botou uma função que sabia que dava para fazer a conta, só que não sei, não está fazendo muito sentido, não. Vou anotar aqui para perguntar ao professor que montou essa questão se ele digitou isso aí certo. Espera aí. E, de qualquer maneira, eu particularmente acho que é a questão 1 logo, né? Questão 1 da lista. Primeiro ano. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma. Então, fizemos a 1, a 2. Ó, a 3. Vamos ver aqui. O lucro de uma empresa é dado por F menos C, onde L é o lucro, tá? F é o faturamento e seu custo, tá? Então, o lucro é quanto a pessoa arrecadou menos o que ela está gastando para manter o negócio, F menos C. Sabe-se que para produzir X unidades, deve ser só um X só aqui, né? O faturamento e o custo variam de acordo com as equações. Aí aqui tem a equação do faturamento, aqui a equação do custo. Nessas condições, qual será o lucro máximo dessa empresa e quantas peças deverá produzir? Então, a gente tem que descobrir qual é a formulinha do lucro e calcular o máximo, né, que seria o vértice máximo dela. Então, vamos ver como vai ficar a fórmula do lucro se eu substituir essas funções. Ó, a f de x é 1.500x menos x ao quadrado. Vai subtrair, deixa eu botar até um menos em vermelho para não fazer confusão, da c de x, que é x2 menos 500x. Então, essa fórmula é a fórmula do lucro. Deixa eu aumentar o meu espaço aqui, está apertadinho. Pronto. Aí aqui, vai ficar, o lucro então vai ser 1.500x menos x2 menos x2 menos com menos mais 500x. Então, a formulinha do lucro vai dar menos 2x2, 1.500 positivo com outro 1.500 vai dar 2.000x. E não tem C. Isso. O lucro máximo, o lucro está no lugar de Y. Então, ele quer o Y do vértice. Esse é o lucro máximo. Então, o lucro máximo vai ser o Y do vértice. E aí, eu tenho que achar A, B e C e calcular o Y do vértice. Então, vamos ver lá. Quem é A, B e C da formulinha do lucro? O A é menos 2, o B é 2.000 e o C é 0, porque não tem. Vou calcular o delta separado. B2 menos 4AC, que é 0. Bom, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, esse termo vai embora. 2.000 ao quadrado, nossa, vai dar enorme, hein? 2 vezes 2 dá 4 e são 6 zeros, é isso? São 5, não? 5? Eu acho que sim. Deixa eu fazer aqui.
Ah, não, são 6, são 6. São 6? Você fez aí? É porque eu não, fiz... não fiz não. Fez não. É porque normalmente ele dobra, né? Quando a gente... Então, por isso. É. Então aqui vai... Deixa eu só conferir, mas... É isso mesmo. 6 zeros. Número grande. Então vamos lá. 4 com 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse é o delta. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos esse número enorme aí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 milhões. 4 milhões. Sobre 4 vezes o a, que é menos 2. E aí, aqui, então, vai dar menos 8. Menos 4 milhões sobre menos 8. Vai dar positivo... 500 mil. 500 só? Sim, dividido. Por 8? Peraí. Dá uns... Ai, não, peraí. Estou fazendo errado aqui. É mesmo, isso aí. 500 mil. 500 mil. Esse é o lucro máximo que ela consegue ter. Lucro máximo. Ok. Bom, e aí acho que só ficou faltando uma. Ih, nossa, eu mexi na formatação, ele bagunçou aqui tudo que eu escrevi. Não, faltaram 2. Essa aqui a gente chegou a fazer uma parecida também, que é substituir os 3 pontos na fórmula, e aí a gente vai montar um sistema com A, B e C, e aí tem que resolver esse sisteminha. Na verdade, aquela questão que a gente fez primeiro, essa aqui, é parecida, né? Porque a gente também monta o sistema com A, B e C e tem que ficar zanzando para lá e para cá para achar as letrinhas. E foi a última, né? Foi a única que faltou. Mas se você tenta fazer, se por acaso tiver dúvida, eu posso resolver na próxima aula. Mas acho que vocês não vão ter dúvida não, tá bom? Que aí na próxima aula a gente já entra em função exponencial. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Stop share. Tá ok? Eu vou tirar dúvida só, vou conferir com aquele professor aquela questão, porque eu achei que ela realmente é matematicamente viável de fazer. Mas dentro do que ele pergunta do problema, ela não faz muito sentido, né? Deixa eu parar de gravar aqui.